alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre as consequências das revoluções burguesas. Vamos lá? Primeiro vamos entender o que foram as revoluções burguesas. Foram um conjunto de alterações sociais, políticas e econômicas que marcaram a Idade Moderna. Elas modificaram tudo o que a Europa conhecia até então, criando uma nova ordem que girava em torno da burguesia. Houve um completo rompimento do modelo feudal, oposição ao absolutismo e a consolidação do capitalismo. As questões políticas e religiosas foram modificadas e impulsionaram as revoluções industriais. Os ideais defendidos pelos revolucionários influenciaram a Europa e os demais continentes ocidentais, América e África, refletindo até nos dias de hoje. Qual foi a primeira revolução burguesa da história? As revoluções burguesas se iniciaram lá na Inglaterra, também conhecido como as revoluções inglesas, que começam ali em 1640, vão até 1688. A primeira de todas foi a Revolução Puritana, depois seguida pela Revolução Gloriosa. A segunda foi um complemento da primeira e garantiu o fim do absolutismo, com o surgimento do primeiro Estado burguês, e uma monarquia parlamentar, que foi, a consequência aí da Revolução Gloriosa lá na Inglaterra. Depois, houve a Revolução Burguesa mais famosa de todas, que marca justamente aí a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é a Revolução Francesa ali, que vai de 1789 até 1799. Essa, é o ápice dos ideais revolucionários burgueses, e influenciou todos os processos que viriam depois até hoje. Mas qual foi a importância das revoluções burguesas? No contexto histórico, as revoluções burguesas foram importantes para consolidar a consolidação do capitalismo e do liberalismo econômico, político e religioso também, por que não? A ascensão da burguesia ao poder, o fim do absolutismo, a noção de individualidade, liberdade e igualdade, a influência no processo de independência americana, a institucionalização dos direitos básicos. Como as revoluções burguesas contribuíram para os direitos fundamentais? As revoluções burguesas contribuíram para a consolidação dos direitos fundamentais humanos, pois conseguiram institucionalizá-los, tornar oficial e obrigatório nos governos, Também enfraqueceu o absolutismo e pela primeira vez houve a divisão dos poderes políticos, e a igualdade jurídica entre os cidadãos, como é o caso lá da Revolução Francesa, com a declaração, dos direitos do cidadão, e do homem. A gente tem aí, essa declaração que serve de base para a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, que está em vigor até hoje. As influências políticas, embora o processo tenha sido muito longo e não sem momentos de recuo, as revoluções burguesas acabaram mudando o sistema político de muitos países. As ideias de igualdade perante a lei, sufrágio universal, a perda de benefícios para a aristocracia e a monarquia foram incorporadas nas diferentes constituições. Por outro lado, o proletariado, de acordo com a dominação marxista, começou a se organizar. Sindicatos, partidos políticos, pareciam pedir melhorias e direitos sociais. Muitos países, como os latino-americanos, alcançaram autonomia política, suas leis em geral, e com muitos altos e baixos, eram baseados nos ideais do iluminismo. É importante perceber que depois da Revolução Francesa, ela serve de base, ali tendo como pano de fundo ideológico as ideias, dos filósofos iluministas, serve como pano de fundo, para vários outros movimentos, revolucionários, como a independência de praticamente todos os países, latino-americanos, A independência da América Espanhola, por exemplo, basicamente toda, influenciada pelos ideais da Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade, liberdade, embora, fazendo aí, um parênteses, uma ressalva, que, por exemplo, aqui na América Latina, nossos irmãos, a gente tem aí
esse processo de independência todo conduzido, né, por um grupo de elite, né, que eram os crioulos, né, mas ainda assim baseado nesses ideais burgueses, ok? As consequências políticas, né, embora o processo, as consequências sociais, né, depois de vários séculos, né, as propriedades em que a sociedade estava dividida começam a desaparecer. Em vez disso, né, uma sociedade de muitas classes aparece, com características muito diferentes. A burguesia acaba se consolidando como um grupo, né, com maior poder econômico e pouco a pouco alcança o poder político. Apesar disso, durante o século XIX, né, se consolida a diferença de classes entre pequena e grande burguesia. Então, a gente tem aí uma sociedade que passa a ser dividida em classes, né? Também uma mudança, né, econômica, né? As estruturas econômicas, né, que pouco mudaram desde a era feudal, né, evoluíram para o capitalismo. A propriedade privada dos meios de produção começa a ser um princípio fundamental nas novas sociedades. E a gente tem aqui também as relações sociais baseadas, né, no acúmulo de riqueza. A gente tinha aí uma burguesia que acumulava riqueza, que era detentora, né, de dinheiro, mas que não tinha nenhuma decisão, né, nenhum poderio de decisão política, né? Aqui a gente tem uma nova configuração, aonde quem tem mais dinheiro, né, configura aí como uma figura de maior importância na sociedade. Em termos jurídicos, né, todas as mudanças descritas acima tiveram correspondência na estrutura legislativa e judicial dos países, né? Algo básico, né, para os revolucionários, né, foi a promulgação das constituições escritas, né, que incluíam os direitos avançados, com nessas cartas magnas como elemento central os direitos e deveres dos cidadãos, que não mais súditos, são estabelecidos e coletados por escrito. A liberdade civil e econômica é estabelecida e a igualdade é marcada perante a lei de todas as pessoas, entre outras modificações. Então, a gente tem aí algumas, né, dessas consequências das revoluções burguesas que marcam, né, a importância delas para a nossa sociedade ocidental. Vamos lá exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Durante o século XVII, a Inglaterra experimentou um período de profundas e violentas transformações políticas desde a eclosão da Guerra Civil Inglesa, 1642 a 1651, até a Revolução Gloriosa, em 1688. Entre as principais consequências desse processo podem ser enumeradas. Letra A. A transição do absolutismo para uma monarquia constitucional e a limitação dos poderes políticos do monarca. Letra B. A abolição da propriedade privada e a adoção de um sistema de terras comunais em todo o país. Letra C. A independência das 13 colônias inglesas da América do Norte e a abertura dos portos ingleses aos navios estrangeiros. Letra D. A derrota militar das forças reformistas e a consolidação do absolutismo monárquico nas mãos de Oliver Cromwell. Ou letra E. A abolição do anglicanismo e a afirmação do calvinismo como religião oficial da Inglaterra. Vamos lá, pensando um pouco aí na resposta correta. Temos aí a nossa primeira revolução burguesa, né? E a resposta correta é a letra A, né? A transição do absolutismo para uma monarquia constitucional ou uma monarquia parlamentar, né? E a limitação dos poderes políticos do monarca, né? Que é o processo aí, a consolidação da Revolução Gloriosa na Inglaterra. Mais uma questão. As revoluções burguesas foram importantes para, letra A, consolidação do capitalismo e do liberalismo. Letra B, fortalecimento do poder da Igreja Católica. Letra C, expansão do absolutismo na Europa. Letra D, expansão do sistema feudal. Ou letra E, enfraquecimento da burguesia. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. E a resposta correta é a letra A, né? A consolidação do capitalismo e do liberalismo. Quando a gente pensa na importância das revoluções burguesas, a gente pensa no legado delas para a nossa sociedade ocidental cristã. E se a gente fosse definir, né, em uma palavra só, eu definiria em liberdade.
As revoluções burguesas trouxeram para a nossa sociedade a liberdade, principalmente a liberdade de escolha, né? Através do liberalismo, né, as teorias que surgem lá através dos filósofos iluministas, a gente tem a escolha, né? A sua escolha de religião, a escolha da sua corrente política, a escolha da sua corrente filosófica, a escolha de você poder, né, decidir os rumos de sua vida. Quando você tem um regime, né, como era o antigo regime, o absolutismo, todas as instâncias da sociedade, todas as esferas do social passam pelo crivo do rei, do monarca. Não existia escolha. A população estava sujeita às leis que eram feitas pela vontade de uma só pessoa. Não existia liberdade. Então, as revoluções burguesas trazem para a sociedade ocidental as liberdades, né? O liberalismo, o individualismo, né? A nossa política liberal, a nossa sociedade que evolui para um capitalismo de consumo, que também é uma forma de liberdade, que também traz escolhas, né? Diferente aí dos regimes ocidentais, dos regimes orientais, né? E dos regimes totalitários, né? A nossa herança burguesa traz a questão de escolhas, do individualismo, de poder ser diferente, da liberdade de escolher, ainda que eu escolho o que não é melhor para o geral, mas ainda assim é uma escolha. E quando a gente fala da nossa herança burguesa, a gente fala também de uma herança que traz as nossas instituições políticas, né? As nossas constituições, né? Que registram aí as cartas magnas, né? As leis, né? Que tangem o funcionamento, né, o status quo, né, a qualidade aí, a dinâmica do funcionamento da sociedade que está ali por escrito, né, que não está sujeita às vontades particulares, né, às vontades, às necessidades de uma pessoa. Estão ali registradas, né, nas nossas constituições que ninguém está acima de ninguém perante a lei. E estão ali registradas para que sejam, né, cumpridas as nossas leis e que o bem-estar do geral, né, o bem-estar da sociedade está acima do bem-estar, né, privado. Não estão lá nas constituições, né, o público acima do privado, né, as escolhas, né, a pessoa que ocupa lá, né, o nosso executivo tem sempre as suas escolhas, né, à disposição do público, em detrimento do seu privado, né. Essas são heranças que também trazem aí as revoluções burguesas para a nossa sociedade. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!